o que eu pretendo fazer na aula de hoje é retomar a análise do diálogo sofista a partir daquele ponto em que interrompemos a aula da semana passada, onde aparece aquela definição do ser como dinamis de relação, dinamis de ação e paixão. Vocês devem se recordar de que a emergência dessa definição de ser apareceu no contexto da gigantomaquia, do combate de gigantes entre idealistas e corporalistas, ou entre amigos das formas e corporalistas, estes também chamados de amigos da terra, que são também imobilistas, que concedem ser só ao que é imóvel, imutável, e mobilistas, que concedem o ser somente à corporeidade. Vamos retomar, então, a análise do diálogo. A partir disso, eu resumi com muita pressa, no final da aula passada, o combate de gigantes. Então, a partir de hoje, a partir da seção 247D para E, onde aparece a definição do ser como potência de relação, nós vamos resgatar também melhor em que consiste isto que Platão nos apresenta por essa imagem de um combate de gigantes. É notável que a própria noção de gigantomaquia expressa uma apropriação e, podemos dizer, espiritualização, talvez pudéssemos dizer uma sublimação do elencos, o chamado elencos socrático, a refutação socrática. Originalmente, no pensamento grego, é um combate. O elencos, originalmente, na Ilíada, é o conflito corpo a corpo no campo de batalha, ou o conflito que pode ser discursivo, como o conflito inicial na Ilíada entre Agamenon e Aquiles, mas com risco de passagem ao ato, né? No limite, o Aquiles só se retira da guerra de Troia para não fazer com que os gregos se voltassem contra si mesmos. Então, ele evita um elencos direto com Agamenon. Há, então, uma sublimação, uma espiritualização da noção de elencos, quando Sócrates passa a defender que o principal campo de batalha do ser humano é o campo de batalha filosófico, é o campo de batalha discursivo. E isso se reflete aqui nessa imagem de um combate de gigantes. Neste combate, então, nós retomaremos, sobretudo, o lado dos amigos das formas. De maneira que eu já dou o início, a partir da nossa citação número 1, em que há a aparição dessa definição tão inaugural de ser como dinamis. Abro aspas, o que traz naturalmente, o que naturalmente traz em si um poder, potência, dinamis, qualquer, ou para agir sobre não importa o que, ou para sofrer a ação, paixão, por menor que seja, do agente mais insignificante e não por uma única vez, é um ser real.
pois afirmo como definição capaz de definir os seres que eles não são senão um poder, uma potência, dinamis. O ser, desse modo, para usar uma expressão do Auguste Dias, é potência de relação. Reformulada um pouco mais adiante no diálogo, em 248b, o ser é definido aqui como a paixão ou a ação resultante de uma potência que se exerce ao encontro de dois objetos. Esta definição, relembremos-nos, é refinamento da concepção de algo que possa estar presente ou ausente em qualquer parte. Esse expediente, então, agora de definir o ser como potência de relação, apareceu no texto após o estrangeiro ter feito os corporalistas ou amigos da terra a atribuir existência ou ser, se preferirem, a virtudes e qualidades da alma. Mais precisamente, os amigos da terra concederam que pode haver em certas circunstâncias e não haver em outras justiça ou injustiça na alma, sabedoria ou ignorância. E foi esse o expediente argumentativo que fez explodir a contradição dos amigos da terra, obrigando-os a conceder ser ao que é incorpóreo, a essas características da alma que não são corpóreas, as virtudes, por exemplo, ou a própria sabedoria. O próprio diálogo, então, nos apresenta que, no momento em que os corporalistas concedem existência para virtude incorpórea, eles implicitamente concedem ser para as formas. Digamos de maneira ainda muito genérica, concedem ser para realidades imateriais. Isso já ocorreu no diálogo nesta altura, porque daqui em diante, após a emergência da definição de ser que lemos, a análise passará para os amigos das formas ou idealistas, como muitos comentadores chamam. Porque o propósito da gigantomaquia é unificar, por assim dizer, estabelecer um critério de unificação das diferentes imagens de ser, tanto dos materialistas como dos idealistas. De maneira que agora os amigos das formas é que terão de fazer uma concessão aos amigos da terra. Eles terão de conceder ser para os corpos e o movimento. O questionamento, então, direto aos amigos da formas, supostamente considerados presentes no diálogo, tem início pelas distinções dos seguintes binômios: devir e ser,
corpo e alma, sensação e pensamento. E este último binômio, sensação e pensamento, desempenhará o papel de meios de acesso, respectivamente, ao devir e ao ser. Nesta ordem, sensação e pensamento, respectivamente, como meios de acesso, de relação ou comunhão ou apreensão do devir e ser. A sensação apreendendo o devir, o pensamento com capacidade de apreender o ser. O diálogo também, logo em 248A, explicita os traços ontológicos contrários que devir e ser guardam entre si. Afinal, o ser é sempre idêntico a si mesmo e imutável, enquanto, cito 248A, enquanto o devir varia a cada instante, fim de citação. Caberá, então, sempre, ao longo dessa discussão do combate de gigantes, avaliar se a definição de ser como potência de relação tem essa virtude de unificar as diferentes imagens de ser. Se a definição do ser como potência de relação, em outras palavras, realmente se sustenta como tal, como definição. Como definição, para usar um vocabulário aristotélico, mas que se aplica bem aqui nesse contexto platônico, como definição do ser enquanto ser. Como definição, como o próprio Platão escreverá, e leremos, e já mencionei na aula passada, como definição do pantelos on, do ser universal. Universal aí como em geral, o ser em geral, o ser comum, como os medievais latinos chamarão. Os amigos das formas, assim, admitem a definição de ser como potência de ação e paixão, porém, exclusivamente para o devir, ou seja, para o movimento e a mutabilidade, de forma que esta definição de ser como potência de relação não seria aplicável ao ser propriamente, ao ser imóvel, ao ser imutável, ao ser conforme os eleatas pensavam. Só uma digressão para apontar o horizonte da nossa disciplina. Observem o quanto esta discussão é fundamental para uma reflexão a respeito da categoria de relação aplicada à Trindade divina. Porque, afinal de contas, incontornavelmente, será necessário mobilizar uma categoria de relação para expressar a interioridade da Trindade, a relação entre as pessoas ou as hipóstases. Observem o quanto essa discussão de um dinamismo do absoluto já é, de certo modo, antecipada aqui por essa discussão do sofista. É óbvio que é outro terreno, que tem muitas mediações. Eu nem pretendo defender que há propriamente uma trindade, por mais que haja inúmeras tríades no pensamento platônico e na sua reflexão sobre o absoluto, não só no sofista, em tantos outros diálogos, no Timeu, antes, na República, a tríade entre o bem, a inteligência e os inteligíveis, refletindo a imagem triádica da luz, da vista e do visível. E
enfim, de todo modo, todas essas tríades só guardam consistência ontológica a partir dessa reflexão que Platão faz no Sofista a respeito de um dinamismo constitutivo do absoluto. Fecho essa digressão, volto para a economia interna do diálogo sofista. O estrangeiro, então, assim como fez em relação aos corporalistas, saberá também fazer os amigos das formas concederem ser a corporeidade. A boa pergunta que agora é direcionada aos amigos das formas é se eles concordam que a alma conhece e que o ser é conhecido. Não é à toa que essa construção, que está em 248 CD, é uma construção que mobiliza a voz ativa e a voz passiva. Ou seja, é a passagem, então, que pergunta aos amigos das formas se eles concedem que a alma conhece, e aí é uma atividade da alma, conhece notadamente o ser. Nesse sentido, o ser é o lado passivo da ação da alma. E que, se eles concedem que o ser é conhecido. Aí o ser é conhecido, agente da passiva, sofrendo a ação. Notem o avanço aqui da definição de ser como potência de ação e paixão. É claro que os amigos das formas admitem que a alma conhece o ser e que o ser é conhecido. Eles concordam que conhecer, então, é agir, é ação, e que o objeto, ao ser conhecido, sofre a ação. Todo problema, assim, será examinar se isso poderá ser admitido também ao ser em sentido exclusivamente inteligível, e não só ao ser, por assim dizer, físico. Afinal, cito 248E, quando eu não disser que está no handout, é porque não está no handout, é que eu estou citando minhas citações. Pela mesma razão, abro aspas, o ser, ao ser conhecido pelo ato do conhecimento, e na medida em que é conhecido, que sofre essa ação do ato de conhecer da alma, o ser será movido, pois que é passivo. E isso não pode acontecer ao que está em repouso, ao que é imóvel. Fecho aspas, passagem de 248E. É surpreendente o quanto o diálogo sofista antecipa inúmeros conceitos que terão fortuna e um outro desenvolvimento na filosofia aristotélica, como os de ato e potência, como o de ser imóvel, como que um ser imóvel pode causar um movimento e permanecer imóvel, como o ser que está sendo desenvolvido aqui acabou de ser apresentado, ele é passivo, mas sofre a ação simultaneamente da alma ao ser objeto de conhecimento da alma. Isso tudo eu só lanço para vocês não deixarem de ter essa perspectiva do quanto o diálogo sofista talvez ocupe o lugar entre todos os diálogos de Platão de melhor conceder ao intérprete
uma transição e demarcação de continuidades e descontinuidades entre Platão e Aristóteles. Leandro, pois não? Oi, professor, uma pergunta. Aqui o texto fala sobre aquele que é possível de se conhecer, que é o que apresenta movimento, que tem movimento, né? Aí eu pergunto se há alguma relação com o Parmênides, que me parece diz exatamente o contrário, né? Só é possível o conhecimento daquilo que é estático. Se há transformação, então o conhecimento, não conhecimento final, afinal, ele teria que sempre se adaptar. É isso? Eu entendi certo? Há uma relação de fato, uma contradição com o Parmênides? Ainda não. A ontologia eleata ainda não explodiu. Ela está sendo pressuposta, na verdade, ainda. É claro que a discussão com Parmênides está e precisará estar do início ao fim no diálogo sofista pressuposta e às vezes nem pressuposta, mas posta em primeiro plano. Mas observemos que a atividade, nesse caso, é da alma, não é do ser. O ser permanece imóvel, num certo sentido aqui, dos amigos das formas, né? Claro que para os amigos da Terra, não. Os amigos da Terra, Heráclito está incluído aí entre eles, eles fazem o ser se mover para todos os lados. Mas, por enquanto, os polos da ação e da paixão são, respectivamente, da alma, ação, no ato de conhecer, e a paixão do ser, que é o objeto de conhecimento da alma. Isso adiante vai ficar mais claro porque Parmênides voltará a ser referenciado com todas as letras aqui no diálogo. Eu inclusive, para quem já quiser o caminho das pedras mapeado, as referências ao Parmênides se dão em 3 ocasiões, referências diretas, citações diretas do poema de Parmênides, ou de fragmentos do Parmênides, que são as seguintes ocasiões: 237A, 244E, 258D. Quem quiser direto mapear essa recepção de Parmênides no diálogo sofista, pode demarcar direto essas passagens. Muito bem, então, o que o diálogo está realizando nesse momento é, para repetir, uma apreciação da definição de ser como potência de relação, como uma definição que possa ser proposta como critério unificador das diferentes imagens de ser dos corporalistas e idealistas, dos imobilistas e dos mobilistas. Notemos que de um lado e de outro, do lado seja dos imobilistas, seja dos mobilistas, a definição de ser deles guarda consequências absurdas. Sempre entendendo aqui que absurdo na história da lógica significa contraditório. Procuremos, então, tomar ciência das consequências absurdas decorrentes de uma ontologia eleata, e aí dando prosseguimento, inclusive, à deixa da sua pergunta, Leandro, que será a ocasião para nós, em outras palavras, tomarmos ciência das consequências absurdas de uma consideração do ser
exclusivamente imóvel. Dos dois lados há consequências absurdas. Uma consideração do ser como exclusivamente móvel guarda consequências absurdas imediatas, como, por exemplo, a da autorrefutação, da autocontradição de qualquer discurso, de qualquer predicação. Porque no momento em que algo é predicado de algo, esse algo já mudou, já não é o que era, e então não se diz mais sobre esse algo, e o discurso nada diz com sentido, ele é um discurso exclusivamente antilógico. Como, de certo modo, os sofistas pretendiam. Não é à toa que isso também é abordado aqui neste diálogo chamado sofista. Mas, por ora, o que o texto explicitará para nós, e que está aqui na nossa citação número 2, são as consequências absurdas de uma consideração do ser exclusivamente imóvel, estático. O estrangeiro diz: mas como? Por Zeus, deixar-nos-emos assim tão facilmente convencer de que o movimento, a vida, a alma, o pensamento não tem realmente lugar no seio do ser universal? Eu acho que aqui a melhor tradução é universal, ser universal. Pantelos on. Que ele, deixar-nos-emos convencer de que ele nem vive nem pensa. Esse era o caso do ser parmenídico. Que o ser nem vive nem pensa, e que solene e sagrado, desprovido de inteligência, permanece estático, sem poder movimentar-se. Só para não deixar de fazer mais uma relação com o nosso horizonte agostiniano, sobretudo, de reflexão sobre a Trindade, notemos que essa objeção descontextualizada daqui do diálogo sofista se aplicaria a uma concepção de absoluto destituído de uma interioridade, destituído de um dinamismo. Não tem sentido numa metafísica criacionista uma concepção de absoluto destituído de um dinamismo. Afinal de contas, no caso do Deus cristão, mas isso, de certo modo, vale para qualquer outra metafísica com bases monoteístas, esse Deus tem uma atividade. Esse Deus é criador. Particularmente no caso do cristianismo, esse Deus tem inclusive afeto. Esse Deus ama. Esse Deus é amor. Mas, fecha parênteses, voltemos aqui para o movimento argumentativo mais colado no texto do sofista. Ora, os amigos das formas necessariamente têm de aceitar que o ser é também inteligência e alma. Eles têm de conceder ser para a inteligência e para a alma. De outro modo, a contradição que já está sendo indicada na ontologia eleata é que, se não se conceder ser para a inteligência e para a alma, sequer seria possível o discurso deles sobre o ser. Talvez, de algum modo, o próprio Parmênides pretenda contornar isso quando ele apresenta o discurso de seu poema
não como o discurso dele, mas como um discurso da deusa, de certo modo. Afinal de contas, o ser precisa ser concedido à inteligência e à alma, porque senão o próprio processo de conhecimento não poderia ser fundamentado. Essa noção de ser, porém, é bem mais abrangente do que uma concepção de ser concedida à inteligência e à alma, porque é uma concepção de ser universal. É uma concepção de ser que constitui e assambarca todas as coisas que são, todas as coisas que existem. E se é assim, se sustenta uma definição de ser que assambarca tudo que é, então o ser não pode ser exclusivamente imóvel, estático, sem mover-se ou sem ser movido de nenhuma maneira. Afinal, se por um lado o ser permanecesse exclusivamente imóvel, não haveria inteligência em parte alguma. E se, por outro lado, tudo estivesse em translação e movimento, também excluiríamos o ser da própria inteligência do número dos seres, como está em 249b. A conclusão, então, é que temos de conceder o ser ao que é movido e ao movimento. E o notável aqui é que o que é movido pode ser simultaneamente imóvel. Isso procurará ficar mais claro adiante com a elaboração da comunidade de gêneros supremos, e nos caberá também tentar entender por que essa discussão desembocará na chamada comunidade de gêneros supremos. Porque quando tratarmos disso, poderemos compreender melhor o alcance e a precisão adquirida pela definição de ser por meio deste binômio que eu acabei de mencionar, o binômio movido e movimento, de que o ser precisa ser concedido ao que é movido e ao que se move, porque é uma compreensão do ser que se coadunará também com uma concepção que será uma das concepções do ser como imóvel. Por ora, de qualquer maneira, é preciso estabelecer que não podemos abrir mão, os interlocutores, né, não podem abrir mão nem da imobilidade, nem do repouso, nem de um traço imóvel do ser, como os materialistas faziam, nem podemos abrir mão também do movimento, como, por seu turno, os idealistas pretendiam. Com efeito, o partido por qualquer um dos lados do combate de gigantes implicaria a liquidação da ciência, do pensamento e da inteligência, como está dito em 249c. É nesse contexto, então, que o estrangeiro diz que, diante da necessidade de precisar conciliar numa noção definicional de ser, tanto o que é imóvel como o que se move, precisamos imitar as crianças.
que querem ambos ao mesmo tempo. Leiamos a nossa citação número 3. Ao filósofo, pois, e a quem quer que coloque este bem, a ciência, o pensamento claro ou a inteligência, acima de todos, parece prescrever-se uma regra absoluta. Recusar a doutrina da imobilidade universal que professam os defensores ou do uno, ou das formas múltiplas, ou os eleatas, ou Anaxágoras, por exemplo, bem como não ouvir aos que fazem o ser mover-se em todos os sentidos, como os heraclíticos e outros. É preciso que imite as crianças, que querem ambos ao mesmo tempo, admitindo tudo o que é imóvel e tudo o que se move, o ser e o todo, ao mesmo tempo. É uma passagem patente do quanto Platão, muito antes de Aristóteles, já estava ciente da tarefa filosófica incontornável de elaborar uma ontologia geral, e não só uma ontologia regional, como os primeiros filósofos faziam. Esta navegação nos convida agora a aportar no momento decisivo do diálogo, em que, após reiteradas aporias dramáticas, finalmente depararemos com sucessão de euporias relativas à questão do ser, do não ser, do erro, do falso e, por fim, do sofista, sendo capaz de apresentar uma noção definicional do que é o sofista e de sua arte da fantasia ou do simulacro, a Fantastique. Contudo, a ocasião positiva do diálogo não terá início sem antes haver lugar para a explicitação da aporia maior, cuja solução nos encaminhará para o ápice da investigação com o estabelecimento da existência do não ser como alteridade inteligível e da comunidade de gêneros supremos. A partir de 249D, Teeteto manifesta uma ilusão que o estrangeiro fará o favor de descortiná-la. Porque o Teeteto, neste momento, guarda a fantasia de que o ser estaria apreendido em sua definição como potência de ação e paixão. O que o estrangeiro fará é mostrar que isso é uma fantasia, uma ilusão de Teeteto a respeito do ser. Porque, em verdade, antes de já termos resolvido todos os problemas, como parece que Teeteto supõe ilusoriamente, o fato é que nos encontramos mais do que nunca na ignorância mais profunda a respeito do que é o ser. Isso é dito com todas as letras em 249E.
Ora, em relação às últimas conclusões sobre a necessidade de atribuir repouso e movimento ao ser, antes de resolver qualquer problema, o que se apresentou foi uma aporia ainda mais grave. Porque a necessidade de atribuir, conceder, ou, se quiserem, predicar ser ao repouso e ao movimento, é uma aporia semelhante à daqueles que definiam o todo pelo quente e o frio. É uma aporia semelhante à daqueles pluralistas que concebiam uma pluralidade de ser, que admitiam uma pluralidade de seres sem a elaboração, esta era a falta teórica deles, sem a elaboração de uma teoria da equivocidade do ser. Afinal, agora, no caso de precisarmos dizer que o repouso e o movimento são, nós reeditamos a afirmação contraditória de que o quente e o frio são, contraditória se esta afirmação ou predicação for realizada na ambiência de uma univocidade do ser. Porque como assim estamos dizendo que são termos e simultaneamente coisas absolutamente contrárias? Como contrários, é só muito estranhamente e autorrefutando-se que um filósofo pode dizer que ambos são, que ambos existem. A não ser que haja a elaboração de uma teoria da equivocidade do ser que nos apresente a diferença e a alteridade como um problema tratável pelo discurso e que explicite logicamente vários modos de se dizer o ser. Vamos acompanhar de que modo Platão empreende esta tarefa de desenvolver uma ontologia e uma teoria da predicação que torne a alteridade, a diferença inteligível, um problema tratável pelo discurso e não que refuta o próprio discurso. O repouso e o movimento ambos participam, por assim dizer, do ser. E se é assim, o ser seria uma terceira coisa. E nós teríamos três termos, ou três coisas, ou três gêneros. E aqui a comunidade de gêneros já começa a ser desenvolvida, ainda que de maneira ainda tácita. São três termos, ou três coisas, ou três gêneros: o ser, o repouso e o movimento. Mas a definição de ser que temos como potência de relação, ela ainda não nos esclareceu de que modo se dá essa relação de opostos com o ser sem haver contradição.
a definição do ser como dinamis, de agir sobre algo ou sofrer a ação sobre não importa o que, ainda carece de melhor acabamento, pois a aporia ainda consiste no absurdo que temos de admitir de que o ser não se move e, não obstante, o ser não está parado, já que precisamos conceder ser a inteligência, a alma e a vida. Nós ainda estamos diante da aporia, ainda é possível tratar essa aporia, que é a de atribuir ou predicar termos contrários ao ser. Como assim estamos dizendo que o ser, ainda que nunca esteja em repouso, ele também é imóvel? Porque se o ser é potência de mover ou ser movido, é preciso explicar o que é o ser que não seja nem movido nem movimento. O que é o ser que não está nem em movimento nem em repouso? É esta questão que se apresenta aqui na nossa citação número 4. Se uma coisa não se move, como é possível que não esteja parada? E como deixará de ter movimento aquilo que nunca está quieto? Os dois lados aqui, mobilistas e imobilistas, né? Portanto, o ser revelou-se agora como separado dos dois. Isto é possível? O ser, então, precisa ser uma terceira coisa, que não é nem o repouso, nem o movimento. Se o ser for o repouso, tudo que se move não será. Nós precisaremos dar as mãos para Parmênides e dizer que tudo que se move não é absolutamente. É da jurisdição, da via refutativa da aparência, da segunda via do Parmênides de Parmênides. E, ao mesmo tempo, se dissermos que o ser é movimento, então destituímos o que é imóvel e, no caso aqui, o que é incorpóreo. Notem que a definição do ser como potência de relação, por ora, nos conduziu para maus lençóis, porque se o ser precisa ser uma terceira coisa que não é nem o repouso nem o movimento, a gente não pode dizer que o ser seja nada. Platão não mobiliza aqui, e nem Aristóteles mobilizará, uma noção de pura potência, uma noção próxima do que alguns medievais latinos chamarão de matéria-prima. Não há, a rigor, a pura potência, porque a pura potência é nada. Então, mesmo definindo o ser como dinamis, o ser não pode ser pura potência, ele precisa ser alguma coisa efetivamente. Porém, ele não é nem o repouso nem o movimento, porque se ele for um ou outro, ele nega ser a todo o contrário. O que é essa terceira coisa? Notemos, a definição do ser como potência de relação não resolve esse problema ainda. A essa pergunta, a pergunta que acabamos de ler na citação número 4, se isto é possível, se é possível que o ser seja separado
e assim uma terceira coisa, que o, e separado do repouso e do movimento, a esta pergunta, Teeteto diz que não, que isto não é possível. Teeteto nos diz, em 250D, que se trata da coisa, aliás, mais impossível entre todas. E então, Teeteto desfaz a ilusão ou fantasia de que padecia, de que com a definição do ser como dinamis, eles já teriam resolvido todos os problemas. Porque o Teeteto mesmo agora diz que a dificuldade relativa ao ser é ainda maior do que a relativa ao não ser. Estamos no momento do diálogo daquela digressão ontológica, né? É preciso, então, interromper momentaneamente a discussão sobre o ser e o não ser e prosseguir no diálogo, diz o estrangeiro, para esperar que um deles se esclareça. Porque no dia mais ou menos claro, passagem de 250E para 251A, no dia mais ou menos claro em que um deles se revelar, o outro se esclarecerá de igual modo. Fim de citação. Mas se isso não acontecer, ainda assim, diz o estrangeiro, será preciso tomar a ambos simultaneamente. Quais ambos? O repouso e o movimento com o estatuto ontológico. Ainda que não se revelar aqui o que são o ser e o não ser, o estrangeiro diz que de modo algum se poderá tomar partido só de um dos lados do combate de gigantes. Porque tomar partido só por um dos lados, do lado dos gigantes, atribuir ser ou só ao que é imóvel ou só ao que é movimento, guarda consequências para o discurso, para o conhecimento e para a cidade, para a polis, que são consequências relativas à condenação ou ao mutismo, ou ao silêncio, ou a um discurso antilógico, ao relativismo. E que, nesse contexto, seria uma condenação do ser humano à irracionalidade. Seguimos, então, para a seção 251A, seção que, em algumas edições, tem o subtítulo O Problema da Predicação e a Comunidade dos Gêneros. E aqui, sim, começará a ser desenvolvida mais claramente a chamada comunidade de gêneros. A discussão prosseguirá não mais tratando em primeiro plano do ser e do não ser, mas primordialmente tratando de problemas de predicação. Ou seja, doravante os problemas serão tratados mais no plano da linguagem do que da ontologia. Embora, obviamente, em Platão, como de outro modo em Aristóteles, o plano da ontologia implique a linguagem e qualquer discussão de língua implica a ontologia. É bastante contemporânea e estranha a Platão e Aristóteles uma autonomia da linguagem
e da lógica em relação a uma ontologia. Aliás, a discussão sobre problemas ontológicos refletidos em problemas de predicação e vice-versa, problemas de linguagem refletidos em problemas de ontologia, está presente no diálogo sofista do início ao fim, como já vimos na aula passada, quando tratamos daquelas 5 aporias relativas ao não ser. 5 aporias que eram, a um só tempo, aporias de ontologia, conhecimento e linguagem. Na sequência, então, veremos a discussão mais concentrada em problemas de predicação, como a associação, problemas como a associação ou participação entre ideias ou gêneros, de modo que o ser será desenvolvido como um gênero ou ideia, por óbvio, um gênero privilegiado, o gênero do ser, mas ainda assim um gênero entre outros que guarda potência de associação ou participação com outros gêneros ou ideias. Isso exigirá de nós, então, o próprio texto reclamará, uma abordagem também mais em primeiro plano do que muitos comentadores chamam de participação horizontal, e não tanto de participação vertical, como mais frequentemente é a modalidade de participação que aparece em outros diálogos de Platão.